Olá, graça e paz, estou de volta, sou o pastor Luiz Silva. Estou aqui gravando mais um pequeno vídeo, sempre trazendo uma palavra de encorajamento e de reflexão, para que nós possamos estar sempre refletindo no que a Bíblia diz, no que a palavra de Deus diz. Isso não é o conselho do homem, é a palavra de Deus. Dessa vez eu quero fazer um breve comentário sobre algumas passagens bíblicas, né? O apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo 6, ele diz que nós somos como soldados, né? E ele mostra isso de uma forma, acredito eu que Paulo, por ser um cidadão romano, ele estava baseado naquele soldado romano que tinha o capacete, que tinha a couraça, que tinha os pés calçados. Então ele mostra ali uma estrutura, todo um equipamento de um soldado, né? Soldado de Cristo. Então ele diz que era para estar revestido de toda a armadura de Deus para poder resistir nos dias maus, contra as ciladas do inimigo. Então, quando nós pensamos nisso, eu digo, uau, então nós podemos assim acreditar e ter uma visão de que é uma pessoa que está em Cristo, que tem a fé que vence o mundo. Quando nós pensamos nisso, nós pensamos em quê? Ora, se Paulo pensou dessa forma, e muitas vezes ele fala disso, que há um combate a ser combatido, né? Naturalmente, espiritualmente, é um combate contra as forças tenebrosas do mal, que são na realidade a personificação da mentira. Tudo aquilo que não está na Bíblia é mentira. A Bíblia, por exemplo, diz que Jesus, no capítulo 17 de João, ele diz o seguinte, que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, fora da palavra de Deus há muita mentira, e as pessoas às vezes vão aceitando a mentira como se ela fosse verdade. E nós que entendemos o que é a graça de Deus, a revelação da graça do Senhor, que foi revelada ao apóstolo Paulo, Paulo disse, olha, o evangelho da circuncisão a Pedro, e a mim foi revelado o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que é a graça. Esse evangelho dá uma sensatez ao homem, e que ele pode andar assim no caminho reto, no caminho íntegro diante de Deus. E uma vez que a pessoa se torna um soldado de Cristo, recebe-o como Senhor e Salvador, ele tem o chamado de batalhar diligentemente pela fé. E muitas vezes você é colocado em verdadeiras arenas, como os soldados antigos. Todo mundo sabe isso, hoje é muito fácil ver por causa de Hollywood, que gerou vários filmes. Inclusive tem um filme que eu gosto muito, que é o filme do Gladiador, que ele é colocado. Eu sei que a história real não é bem aquela, deram uma repaginada nela para que a história se tornasse mais brilhante, fizesse mais sucesso no cinema. Mas muito nos chama a atenção quando o soldado é colocado com tigres, com outros soldados até melhor do que se imaginaria, que fosse melhor do que ele, e ele reage e luta e combate. Então, mas trazendo isso para a vida espiritual, muitas vezes nós somos colocados em situações, o próprio Deus permite isso, para que a nossa fé apareça, para que a nossa fé brilhe, né? Porque eu tenho dito isso também, que a graça de Deus ela é como um facho de luz brilhando numa noite escura, né? Então nós pensamos assim, por exemplo, há muitas situações bíblicas que foram testadas a fé das pessoas. Por exemplo, quando Davi teve que enfrentar um leão, você acha que ele, um homem pequeno, teria enfrentado um leão e se dado bem, se não fosse a forma dele crer em Deus? Você, sendo um pequeno pastor de ovelhas, você acha que ele enfrentaria um urso com as próprias mãos e o mataria? Ou será que nós pensamos assim? E na hora que todo mundo conhece a história, e na hora em que Saul começou a suspeitar que esse homem tinha uma autoridade, e agora? E Davi não, né? Davi disse, bom, já que eu não posso tocar no ungido de Deus, mas eu vou mostrar para ele que tem assim autoridade. Cortou a gola, né? Cortou a gola da veste, né? Então, quer dizer, e outras situações, por exemplo, como no caso de Elias, né? Se não fosse Elias acreditar, ter fé realmente em Deus, você imagina que situação, quantas pessoas seriam destruídas por Jezabel, que vinha destruindo os profetas de Deus de 50 em 50 e ninguém fazia nada. Todo mundo, não, esquece isso, deixa esse negócio da palavra de lado. E Elias disse, não. Elias foi profético, ele disse, olha, o que aconteceu a eles vai acontecer a você. E realmente, mas Deus viu que, né, Acabe estava íntegro, não tinha aquela maldade que vinha acontecendo, não era exatamente, ele até permitia, mas não era culpa dele, né? A rainha usava o sinete do rei e destruía quem ela queria. Mas Deus viu a integridade disso. Olha, vai acontecer com ela, mas com ele não. Então, e outras situações. Você sabe que Esther, por exemplo, né, casada com o rei Artaxerxes, o rei Assuero, então
queriam, porque queriam matá-la, queriam acabar com ela e o povo, e ela disse, não, eu vou orar ao meu Deus e as coisas vão se reverter. E se reverteram. E aqueles adversários que eram contra ela, você sabe o que aconteceu, foram para fogo. Então, onde eu quero chegar com isso? É que em uma situação ou em outra, Deus está no controle. E a autoridade que Deus dá a cada um de nós não é para destruirmos. Nunca foi para destruir. O apóstolo Paulo diz o seguinte, em 2 de Coríntios 13, versículo 8 em diante, ele fala disso aí, ele fala da autoridade. Cada cristão tem a autoridade dos céus para destruir e para construir, para edificar. Porém, como essa autoridade deve ser usada? Porque nós temos visto, eu já tenho dito isso aqui, eu já tenho visto pastores simplesmente destruindo, porque eles se sentem no poder, acham que são imperadores e começam a destruir quem eles querem. Mas a Bíblia condena isso. E Paulo diz, olha, essa autoridade não pode ser para isso. A autoridade cristã deve ser exclusivamente para edificar, para construir. Muito tem se falado de reforma à volta de todo mundo, muitas denominações têm tocado nesse assunto. Umas pela beirada, outras mais profundo, mas todas elas têm tocado num assunto que chama-se reforma protestante. Mas eu trabalho na área da construção civil. Eu já, durante muito tempo eu trabalhei como marceneiro, depois aprendi com os engenheiros e com arquitetos e com aprendi um monte de coisa e acabei me tornando um construtor. Agora eu construo casa. Então, nisso, eu sei o que exatamente quando diz assim, vamos reformar aquela casa. A reforma não pode ser superficial. A reforma tem que ver se as estruturas estão comprometidas para que elas sejam demolidas e reedificadas. Se precisa de reforço. Ou seja, Paulo lançou os fundamentos. Ninguém, nenhum homem que está sobre essa terra pode mudar aquilo que Paulo lançou como alicerce da igreja. As estruturas básicas, as insondáveis riquezas de Cristo, os fundamentos da fé cristã. A Bíblia chega a dizer o seguinte, se destruírem os fundamentos, poderá fazer o justo. Nada mais o justo pode fazer se for destruído. A casa vai cair. Mas nós temos aprendido a edificar a casa sobre a rocha. Então, ao pensar em reforma, eu logo penso na minha vida. A reforma eu não posso dizer aos outros e não fazer, eu tenho que pensar na minha vida. Tenho que estabelecer coisas que precisam ser praticadas pela minha vida. E eu tenho tocado muito em muitos assuntos, porque as pessoas falam coisas e não são capazes de cumprir. Então nós temos que ter a firmeza em Deus de saber que a autoridade que o Senhor nos dá é para a edificação do corpo de Cristo. Se temos que trabalhar em função da reforma, trabalhemos. Porém, temos que saber para que serve a autoridade. Porque muito tem se destruído vidas, simplesmente às vezes porque diz assim, eu não concordo com tal coisa, então vamos destruí-lo. Não pode. A Bíblia diz que não pode. A Bíblia diz que temos que usar a fé para edificação e a autoridade que Deus nos dá. Precisamos de andar na integridade para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Graça e paz e até o próximo.